Estava conversando aqui um pouquinho já com o pessoal, falando que eu estou sozinha aqui com a Isabela hoje, estou sem rede de apoio. Então, qualquer coisa a Thalita vai ajudando aí, tocando o barco, se eu precisar socorrer ela. Mas é isso aí, vai ser Com certeza. tranquilo, um bate-papo breve, algo bem tranquilo. Uhum. E se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, para a gente começar. Apresento sim. Bom, meu nome é Thalita, eu sou fonoaudióloga, eu trabalho com reabilitação neurológica no sentido funcional. A gente trabalha os neurônios, a, o cérebro para ele poder fazer as coisas de um jeito funcional. Então, essa é a minha forma de ver o meu trabalho. Eu sempre busco a funcionalidade acima da estética, acima das outras coisas. Então, eu trabalho nesse sentido de reabilitação neurológica funcional. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento do bebê. A Ju falou que tá com material de esterogestação, vou aprender muito. Quero muito conhecer Sim, essa sim. parte que eu ainda não domino, não conheço. Eu vou falar um pouquinho de desenvolvimento e a gente vai partir do que é normal para as pessoas entenderem, porque existem padrões de normalidade, então é importante a gente saber o que é o padrão de normalidade para tentar entender se a nossa criança está seguindo um curso da normalidade ou não. Mas lembrando, assim, com muito carinho, com muito amor, que cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu momento e cada criança ela é única. O que a gente vai falar um pouquinho é sobre padrões no geral, né? Porque teve pessoas que estudaram desenvolvimento e perceberam padrões no comportamento das crianças. Mas a gente vai estar focando no desenvolvimento, mas lembrando que cada criança é única. Sim, cada bebê tem o seu desenvolvimento, né? Isso é importante frisar mesmo, porque não existe uma tabela, né, para o bebê. O bebê com tantos meses tem que fazer isso, tem que sentar com 6 meses, tem que engatinhar com 9 meses. Não tem isso. Existe um padrão de normalidade, mas cada criança tem as suas variações, né? Isso é importante, é primordial a gente deixar bem claro. É, porque senão entra Bom, naquela cobrança, né? A mãe fica se cobrando, mas ele ainda não fez isso, não sentou sim, sem sim. apoio com 5 meses. Calma, E mãe, começam vamos. as comparações também, né? Exato, exato. Tudo que a gente não Sim. quer nesse momento. Sim, sim. Comparações não são legais. Cada bebê é único e tem o seu desenvolvimento, tem o seu ganho de peso, independente dos outros bebês, independente de qualquer coisa, né? Então, para começar a falar do desenvolvimento do bebê, vou começar a falar sobre o desenvolvimento de 0 a 3 meses, essa primeira fase, né? E é onde entra a questão da esterogestação, né? Que a gente vai conversar um pouco sobre isso, que é um assunto bem importante para a gente abordar com as famílias, né? Do 0 aos 3 meses, o bebê ainda é muito imaturo neurologicamente. Na verdade, ele é totalmente imaturo neurologicamente. Então, a gestação dura 12 meses e os estudos recentes já nos mostram que esse período gestacional não é o suficiente para o neném nascer 100% pronto neurologicamente falando, né? Ele nasce com os órgãos todos em funcionamento, na questão fisiológica. A questão neurológica ainda vem bastante imatura. Então, essa teoria da esterogestação nos fala o quê? Nos mostra que, do 0 aos 3 meses de vida, a criança passa por uma gestação fora do útero. Por isso que se chama esterogestação. Então, são 3 meses de adaptação do bebê ao mundo externo, né? O bebê, quando ele nasce, ele não tem a menor noção de que ele nasceu. Ele não sabe o que nasceu, né? Ainda. Para ele ainda faz parte do corpo da mãe dele. Ele e a mãe ainda são um único ser. Então, ele é completamente dependente da mãe nessa fase. Por isso que a esterogestação é uma fase bastante cansativa para a mãe, bastante complicada, porque o bebê fica muito solicitante. Se a gente for parar para pensar, a única experiência de vida, né, que esse bebê tem é de 9 meses dentro de um ambiente escurinho, quentinho, onde ele estava sempre de barriguinha cheia, não precisava se preocupar em se alimentar, ele estava sempre quentinho, as necessidades dele estavam sempre sendo supridas automaticamente, não tinha aquela preocupação de tô com frio, tô com calor, como que eu vou regular essa temperatura? Enfim, ele estava completamente protegido num ambiente apertadinho, então totalmente aconchegado, e ninguém avisou para ele que aquilo ia mudar. Ninguém chegou nele e falou assim: olha, bebê, é o seguinte, amanhã você vai nascer, tá? Você vai nascer, você vai para um lugar cheio de luzes, um lugar frio, você vai sentir fome, você vai ter que mamar para poder suprir a sua fome. Não, ninguém informou ele disso, né? Ele simplesmente veio ao mundo e se deparou com um monte de coisas que ele nunca ouviu falar antes, que ele não sabe do que se trata e não sabe como lidar com isso ainda. Então, são muitos estímulos para esse bebê assimilar ao mesmo tempo, e isso causa um estresse muito grande no bebê, né? E de que forma que esse bebê externa esse estresse? Ele não sabe falar. Ele sente fome? Ele nunca sentiu aquela sensação antes, porque no útero ele não sentia fome. Ele era alimentado constantemente. Então, ele não sabe como externar. Estou com fome, me ajuda. Ele chora. Quando ele tem frio ou quando ele tem calor, não sabe como agir, então ele chora. Ele não sabe regular as emoções dele ainda, não tem maturidade
neurológica para isso. É tudo muito primitivo no bebê recém-nascido. Por isso que é uma fase que a mãe tem que ter muita paciência com essa criança. Porque o bebê chora e bebês choram. A gente precisa normalizar o choro um pouco, né? A gente está acostumado a problematizar muito o choro do bebê. Ai, tá chorando, tá com fome. Tá chorando, tá com frio. Tá chorando, tá com cólica. Ai, a cólica dá remédio para esse bebê. Tem bebê que toma 2, 3 remédios diferentes para cólica. E atenção, eu estou falando para a gente normalizar o choro, não banalizar o choro, não é isso. Não é, sim, não é abandonar o bebê chorando. Ah, bebê chora mesmo, é normal? Deixa ele chorar lá no berço, daqui a pouco ele aprende a dormir sozinho. Não, a gente não trabalha dessa forma. O choro do bebê tem que ser atendido, tem que ser acolhido, tem que ser suprida a necessidade do bebê. Mas a gente tem que normalizar que bebês choram, tá? Isso é importante. Nem todo choro é dor, nem todo choro é cólica, nem todo choro é fome. Às vezes o bebê chora porque está com saudade da mãe, de ouvir o batimento da mãe, que ele ouvia 24 horas por dia no útero. Ele quer sugar porque ele tem necessidade de sucção. Ele às vezes está com frio ou está com calor e chora por todos esses motivos. E tá tudo bem, tá ok. Esse é um desenvolvimento fisiológico, é um desenvolvimento normal do bebê. O bebê ele vai passar pela esterogestação. Por volta do 3º mês de vida, isso vai amenizando. A criança ela já vai se acostumando um pouco mais com esse ambiente novo que o bebê está vivendo e essa sensação vai se aliviando aos poucos. Uma dica legal para essa fase é o uso do sling, né? Para as mães que não conhecem ou que ainda não usam. É isso mesmo. Essa é a vantagem do sling. Por quê? Na esterogestação, gente, é 24 horas no colo. Soneca no colo. Sono noturno no colo. Isso não serve para todos os bebês, tá? Os bebês não são iguais. Cada bebê tem um jeito. Mas, no geral, eles querem colo, eles querem mamar no colo, eles querem fazer tudo no colo. Então, o sling, você amarra o bebê em você, tem o contato pele a pele, o bebê vai ficar calmo e você tem as mãos livres para fazer as outras atividades, né? Então, ajuda bastante nessa fase da esterogestação, do 0 aos 3 meses, né? Nessa fase, como eu falei, o bebê ele ainda é muito rudimentar. Ele tem os reflexos que são normais da faixa etária, né? Que são os reflexos mais conhecidos e que geram mais dúvida nas famílias. Esses reflexos são primitivos. É algo automático, instintivo. Algumas coisas que o bebê não faz porque quer, faz porque é automático. Por exemplo, o reflexo de preensão da mão, né? Exato, quem nunca viu isso, né? Às vezes chega uma visita para ver o bebê, não agora em tempos de pandemia, né? Mas às vezes a gente recebe uma visita para o recém-nascido, a pessoa coloca o dedinho na mão do recém-nascido, ele agarra. Ai, ele me adorou, ele me amou, ai, meu melhor amigo e tal. A gente, é verdade, ele adorou você, mas assim, o bebê nem sabe o que está acontecendo. Aquilo é um reflexo primitivo, rudimentar, neurológico do bebê. Aquilo ele faz automaticamente, não é algo que ele quis fazer. Ele não pegou o dedo daquela pessoa porque quis, é algo automático, né? Então, esses reflexos também é importante a gente trabalhar com as famílias, porque isso causa muita ansiedade nas famílias, como o reflexo de sucção, o reflexo dos pontos cardeais também, que estão relacionados à amamentação, e são reflexos dessa fase que eu tô falando, do 0 aos 3 meses, né? O que seriam esses reflexos que causam um pouco de ansiedade, às vezes, nas famílias? O reflexo dos pontos cardeais, ele é localizado ao redor dos lábios. Então, como que funciona? Quando a gente coloca o dedo, a mão ou qualquer objeto deste lado da boca do bebê, ele faz isso, ele vai atrás. Se a gente coloca embaixo, ele vai atrás. Qualquer movimento que a gente fizer perilabial aqui, a criança segue querendo abocanhar aquilo que está estimulando a boca do bebê. É o reflexo dos pontos cardeais. Esse reflexo, ele precede a pega correta. Por que eu falo que ele precede a pega correta? A gente aproveita esse reflexo que é natural do bebê e esse reflexo a gente usa para nos ajudar na pega correta. Esse reflexo some por volta de 4 meses de vida, mais ou menos. Então, quando a mãe vai oferecer o seio à criança, a gente sempre orienta colocar a ponta do mamilo aqui em cima, apontando para o nariz mesmo da criança. Quando ela coloca o mamilo aqui, a criança tem um reflexo de abrir bastante a boca e a mãe coloca o peito e faz a pega correta, né? Aquela pega assimétrica que a gente fala, abocanhando de baixo para cima a areola da mãe, a maior parte da parte de baixo da areola. Então, a gente utiliza esse reflexo, que é rudimentar, é primitivo, a criança não faz porque quer, a nosso favor. Assim como o reflexo de sucção, né? Algumas pessoas ainda acham que o bebê nasce sabendo mamar, não é bem assim. A criança não nasce sabendo mamar. Ela nasce com um reflexo de sucção. Tanto é que no útero ainda a criança, né? Quem nunca viu num ultrassom, né? A criança sugando o dedo ainda no útero. É um reflexo de sucção. Não é que a criança nasce sabendo mamar. Ela nasce com reflexo de sucção e com necessidade de sucção. Nessa fase, por isso que é importante. Oi, pode falar. Não, eu ia falar que também lá dentro do útero, também não só o dedinho, mas eles fazem sucção do líquido amniótico, né? Então, sim, já faz sucção, deglute. Exato, é um Sim, reflexo automático. De lá, de trás. sim. Continua. É automático.
é instintivo, é primitivo, né? Então, nessa fase, por isso que a gente orienta o cuidado e evitar os bicos artificiais, porque nessa fase o bebê está muito sujeito à confusão de bicos, né? Ele tem essa necessidade de sucção. A gente dá um bico artificial para ele sugar, depois não consegue pegar a mama, né? Então está relacionado também com essa questão da sucção. Esses são reflexos, como eu falei, primitivos, normais, como reflexo de marcha também, né? Que os pediatras fazem geralmente na primeira consulta. Aí tem mãe que fala: ai, meu filho é muito esperto, ele já nasceu querendo andar, menina, você acredita? Aí a gente fala: nossa, sério? Quanto tempo ele tem? 3 dias, mas já quer andar, você precisa ver. É primitivo, é instintivo, é reflexo de marcha. Quando a gente coloca o recém-nascido em pé, segura ele pelo tronco, pelas mãozinhas e apoia a planta do pé numa superfície fixa, a gente inclina o corpo do bebê para frente e ele dá um passinho, digamos assim. Conforme a gente vai inclinando, ele vai dando passinhos, mas ele não sabe que ele está andando e ele não quer andar. É um instinto, é primitivo, é rudimentar, somem nos primeiros meses de vida e são absolutamente normais. Então é importante a gente conversar, explicar sobre esses reflexos para as famílias, para que elas saibam que isso é normal. A ausência ou a presença exacerbada de um desses reflexos pode indicar alguma dificuldade da criança. Isso é avaliado pelo pediatra, é acompanhado pelo pediatra. Mas está tudo bem, está tudo normal e é tudo esperado de um bebê de 0 a 3 meses, dentro dessa faixa da esterogestação mais ou menos que eu falei. E dentro dessa fase, eu queria que você falasse para a gente, explicasse um pouco que tipo de estímulos a gente pode estar fazendo com esse bebê, o que é importante trabalhar com esse bebê na função motora. Perfeito. Então, como a Ju falou, a gente dividiu em 3 etapas, mais ou menos. A gente dividiu do 0 aos 3 meses. É que é muita coisa para falar. Mas mesmo assim, a gente deu uma enxugada para trazer para vocês, assim, o melhor, as coisas que vocês podem incentivar o bebê de vocês e o que é padrão e o que não é padrão. É lógico que a gente não está aqui para dar diagnóstico, quem vai fazer isso é uma avaliação do pediatra. A gente só está aqui para auxiliar essas mães. Então, a gente dividiu do 0 aos 3, dos 4 aos 6 e dos 7 a 1 aninho. Então, como a Ju falou, esse do 0 aos 3, ele é marcado pelos reflexos mesmo. São reflexos que são primitivos. E assim como a Ju falou, é engraçado que a gente dá afetividade e conotação para esses reflexos. E isso faz parte, a Pri sabe dizer melhor, dessa formação, dessa conexão com o bebê. Porque agora o bebê existe, ele é diferente de você. Você está conhecendo ele, o rostinho e tudo mais. Eu acho que todos esses significados, eles são importantes para a mãe, para quem está ao redor, né? Essa da apreensão palmar, que nem a Ju falou, é um reflexo, mas a gente já dá uma outra conotação a esse reflexo. A gente fala, não, realmente ele me ama. Isso é importante para essa conexão e essa formação de vínculo, né? É muito legal quando você olha para isso como nosso bebê está querendo ficar comigo, ele quer a minha presença. Além desse reflexo de preensão palmar, a gente tem o de sucção, como a Ju falou, eu só estou pontuando aqui, certo? E um reflexo bem interessante do 0 aos 3 é o reflexo de quando você coloca o bebê de bruço, ele levanta momentaneamente a cabeça. E isso é para ele não sufocar, né? É um reflexo já de proteção. É muito importante observar se os bebês têm esse reflexo. Ele sorri espontaneamente, isso também é um reflexo, mas ele já conota como vínculo afetivo. Ele faz vocalizações, não é falar ainda, é só vocalizações. E a Ju falou do choro. O choro, ele é utilizado como meio de comunicação. É a primeira coisa que os bebês utilizam para se comunicar. É a nossa primeira linguagem. A gente se comunica pelo choro. E é aí que ele vai falar se ele está desconfortável, se ele está com fome. O difícil é a mãe saber de tudo isso, né? Mas com o passar do tempo... Eu acredito que com essa formação de vínculo, as coisas vão ficando mais fáceis para a mãe saber o que é, né? Que nem esse choro que o pessoal fala, choro de manha. No caso aqui, o bebê quer ficar próximo a você, né? E as estimulações que a gente pode fazer nessa fase é utilizar brinquedos coloridos. Eu trouxe alguns brinquedos aqui. Esses brinquedos não são indicados para bebês, tá? É só para mostrar as cores dos brinquedos. A gente utiliza os móveis. O ruim é porque eles podem ficar muito parados e a gente não quer. A gente quer que o bebê acompanhe o brinquedinho com os olhos. Tem que ser cerca de 20 a 30 centímetros do olhinho do bebê. E aí você põe para ele acompanhar o bichinho com os olhos, né? Normalmente cores fortes para chamar a atenção do bebê e conversar com esse bebê. Essa conotação de sentimento e afetividade, ela é o que vai formar o repertório linguístico desse bebê. Então conversa mesmo com o bebê, faz várias entonações de voz, né? Porque isso vai estimular os neurotransmissores a fazer sinapses e conexões com a via auditiva. E aí ele vai significar o que ele está ouvindo. Não é só um barulho. É um barulho que a mamãe está fazendo quando ela quer que eu tenha tal resposta. Então ele vai dar significado a esse som. E aí, posso entrar dos 4 a 6 meses, Ju? Pode, manda bala. Então tá bom. Então, dos 4 aos 6 meses, o bebê já começa a fazer sonzinhos. Então ele vai brincar com a boca, fazer sons assim, ou então fazer...
Essas brincadeiras são o que lá na frente, na próxima fase, ele já vai começar a pronunciar as palavras. A gente primeiro antes da fala, tem a linguagem. Então, antes da gente poder falar, a gente precisa brincar com esse instrumento que a gente chama de órgão fonoarticulatório, que são a boca, os dentes, a língua. Então, a gente vai brincando, o bebê vai brincando, experienciando as sensações com esses movimentos para lá na frente formar as palavras, né? Então, nessa fase também, ele já sustenta mais a cabeça apoiando no antebraço. O bebê, quando você colocar ele de bruços, dos 4 aos 6 meses, ele vai tentar lateralizar a cabeça. Por conta daquele reflexo, ele já tornou o reflexo mais instintivo e ele já está se protegendo da falta de ar, colocando a cabeça para os lados, tentando segurar a cabeça e virando, né? Já é uma evolução de um reflexo, algo que ele faz intuitivamente. Ele também vai fazer, na linguagem, já falei que ele vai emitir sons mexendo a boca, né? O legal, nessa fase de estimulação, eu trouxe até o João aqui, ó. Gente, conheçam o João. Esse é o João. Vou mostrar pra vocês. João. Eu vou mostrar pra vocês com o João o que a gente pode fazer com ele. Então, o interessante, para você dividir direitinho a parte neurológica do bebê, a gente vai estimular as partes do corpo, levanta a cabeça, João. Uma de cada vez. Então, por exemplo, a perninha do João. A gente vai mexer uma por vez, né? Para fazer a dissociação aqui no sistema nervoso central dos membros. Porque quando o bebê nasce, ele se sente um bloquinho. Até para ele, né, fazer o rolamento, ele é que nem um bloquinho. Então a gente precisa fazer com que esses neurônios entendam que existem partes do corpo. O corpo ele é dividido em partes. E isso vai trazendo informação para o cérebro. Então a gente vai brincar com o bebê dividindo esses membros uma vez por vez. Né? Mexe com a mãozinha, mexe com os dedinhos, mexe com o pezinho, um estímulo de cada vez, para dissociar. É aí que entra os chocalhos, as brincadeiras com sons, para a gente estimular essa parte auditiva. Aí a mãe fala, mas eu não tenho dinheiro para comprar chocalho, essas coisas são caras, mãe. Fiz aqui, ó. Esse potinho é um potinho de bolo, ele veda muito bem. É claro que se você quiser comprar um chocalho, é melhor, é legal. Vários chocalhos com diferentes sons, mas dá pra fazer dessa forma. Então você estimula a lateralização do som, faz uma orelhinha, espera o bebê olhar. É muito legal. E aí você pode fazer com feijão, com arroz, você põe coisas diferentes para ter sons diferentes, né? Para que os bebês interajam com esse som. Outra coisa legal é que nesse momento a gente começa a brincar de achou. A gente esconde, brinca, faz careta. Tudo isso vai dar respostas neurológicas de programação para o bebê, para ele entender as expressões faciais. É muito bacana. E a partir do 5º mês, a gente vai estimular o bebê a sentar. Como que a gente pode estimular esse bebê a sentar? É claro que você vai observar se o tronco do bebê já está fortalecido. Pode ficar aí, Ju. Tranquilo. Vai pegar ela. Oh, tia linda! Oi, deixa eu. E fala, oi pro pessoal, oi! Que coisa linda! De vez em quando eu vou ter que dar um pouquinho de atenção para ela. Mas segue o baile. Tranquilo, Ju. Vou falando aqui, então. Então, a partir do 5º mês, a gente vai estimular esse bebê a sentar. Como é que a gente faz essa estimulação? A gente pega um tatame, ou um tapete, ou um cobertor, algo que deixe o bebê no chão, mas que fique firme, né? Antes dele sentar, a gente vai estimular ele a rolar. Como é que faz essa estimulação de rolar? A gente pega e deixa um brinquedo próximo ao bebê, mas não de uma forma que ele alcance com a mãozinha. Tem que ser um pouquinho mais longe. Isso. E aí ele vai olhar esse objeto, ele vai querer pegar, automaticamente ele vai fazer uma forcinha para pegar. E aí, como ele já tem o reflexo de estender o pescocinho, ele não vai sufocar, mãe. Mas é bom você sempre estar perto e olhando, né? Se possível. E aí, passando essa fase do rolar, a gente pode estimular ele a sentar. Então, a gente vai pegar um tatame, um cobertor, alguma coisa que proteja ele da friagem do chão. E vai colocar travesseiros. Ju, você já ouviu falar o pessoal da fisioterapia usa muito uma calça mesmo, normal da gente, costura, fecha a perna, fecha a parte da cintura e enche de espuma para colocar o bebê aqui no meio. Essa é uma estimulação da fisioterapia para o bebê sentar. Eu já vi algumas adaptações já. Existe, no mercado existem essas almofadas para vender, né? Já. Eu já vi. Sim, eu já vi várias adaptações, sim, que dá para fazer em casa, para família que não tem condição, às vezes, de comprar esses da indústria, né? Isso. Mas se não for possível utilizar esse, você pode utilizar travesseiros também, né? Coloca os travesseiros ao redor, protegendo o bebê, para estimular ele a sentar. Outra estimulação que a gente pode estar fazendo a partir dos 6 meses
brincar com ele na frente do espelho, fazer careta na frente do espelho, porque ali por volta dos 5, 6 meses, os neurônios espelhos, eles estão ali em desenvolvimento. Então, ele vai querer copiar, o bebê vai querer fazer igual você. E é no 6º mês que a gente começa a introdução alimentar, né, Gil? Como que é isso daí? Sim, então, você falou da questão de sentar, né? E totalmente ligado com a introdução alimentar. A introdução alimentar a gente inicia com 6 meses de vida, mais todos os sinais de prontidão. E um dos sinais de prontidão é que o neném sente sem apoio, ou com o mínimo possível de apoio, né? Então, tem mãe que às vezes assim, a criança completou 6 meses, mas ainda não senta sem apoio, não está preparada para a introdução alimentar. A introdução alimentar, a criança precisa ter 6 meses completos e sentar sem apoio ou com o mínimo possível de apoio. Então, como que é isso? São processos naturais que vão acontecer e a criança vai andar, vai sentar sem apoio no momento certo que ela estiver preparada para isso. Os nossos estímulos são esses: deixar a criança segura, colocar uma superfície quentinha no chão, né, para não ficar na friagem, de forma segura, que não ofereça risco para a criança. Mas ela vai sentar no tempo certo. Isso para os prematuros é muito importante, né, porque a introdução alimentar do prematuro não é no 6º mês de vida, é de acordo com a idade corrigida, né? A idade corrigida, isso, é um cálculo feito. Se a criança nasceu, por exemplo, de 8 meses, ela tem 1 mês a menos, digamos assim, do que um bebê que nasceu a termo, de 9 meses. Então, esse bebê vai começar a introdução alimentar atrasado, digamos assim, com a idade corrigida dele, né? Isso é importante. Essa questão do espelho é muito engraçada, porque aí o bebê começa a identificar quem que tá ali no espelho, começa a se ver já e sabe que é ele no espelho, né? Então, isso é muito bacana para uma próxima fase, que eu vou falar agora, que é dos bebês já maiorzinhos, né? Quando começa a engatinhar, mais ou menos, aí por volta de 9 meses. Entre 9 e 10 meses, a criança começa esse processo de engatinhar. Ai, mas meu filho tem 1 ano e não engatinha. Tá tudo bem, tá? Como a gente falou no começo. Tá tudo bem, tá tudo ok. Cada consulta mensal, o pediatra vai estar avaliando esse desenvolvimento da criança, vai avaliar todas essas questões da criança. Se for necessário, vai haver intervenção. A criança começa a engatinhar mais ou menos nessa fase, e por volta dos 10 meses, entra uma fase que a gente chama de angústia da separação, que é uma fase bem difícil também, para a família e para o bebê. O que é isso que a gente chama de angústia da separação? Ela começa por volta dos 10 meses de vida, não tem um período específico para terminar, tem bebês que passam por um período bem longo nessa angústia da separação, tem bebês que superam isso um pouco mais rápido. Essa angústia da separação é quando a criança percebe que ela não faz mais parte do corpo da mãe, que ela e a mãe são 2 pessoas diferentes, são 2 pessoas separadas, e que a mãe pode se ausentar, se separar dessa criança. E isso gera um estresse muito grande na criança. Então, tem aquela história que a gente ouve muito falar, né? Ah, eu vou sair escondida para ele não ver eu saindo, senão ele vai chorar. Isso não é o ideal, não é certo, na verdade. Sair escondido da criança, né? Seria como mentir para a criança. Porque essa criança não foi preparada para aquela separação e ela vai sofrer, isso vai causar mais ansiedade ainda para essa criança. Então, não é o ideal. Essa brincadeira do cadê, achou, esconde, cadê a mamãe, achou? Quando você se esconde atrás da porta e aparece depois de alguns segundos, achou, mamãe. Essa é uma brincadeira excelente. Por quê? A criança percebe que você some por 3 ou 4 segundos e logo em seguida você aparece. Ou seja, a minha mamãe sumiu, mas ela voltou. Ela vai voltar daqui a pouco. Então, a criança fica ansiosa pelo momento do achou. O momento do achou é quando a criança gargalha e fica feliz, e rola e vai até a mãe, e abraça. Então, isso é bacana. Conversar com a criança, como você falou, é importantíssimo. Por mais que o bebê seja pequeno e ainda não tenha cognição suficiente para entender o que eu estou falando, ele já consegue entender a entonação da minha voz. Então, quando eu falo com a criança, com aquela doçura, oh, meu amor, e aquela vozinha que a gente faz, a criança sabe que eu estou brincando com ela, que eu estou feliz, que eu estou contente, que é um momento de amor. Quando a gente fala mais firme, não sobe aí, vem pra cá. Não, a criança sabe, opa, eu fiz alguma coisa e minha mãe tá um pouco brava. Então a criança começa a assimilar isso. É importante conversar com a criança. Olha, a mamãe vai sair, vou ficar um tempo fora, você vai ficar com seu pai, com a sua tia, com a professora. Conversar isso com a criança. Aos poucos ela vai assimilando. Nada é do dia pra noite. Hoje eu saí, deixei meu filho na creche, ele chorou. Amanhã não chora mais. Não, não é assim. É um processo de construção. A criança vai começando aos poucos a entender como é essa separação. E essa fase é muito difícil, porque a criança fica muito apegada à mãe, principalmente, né? Que geralmente é o cuidador principal do bebê, por conta de questões de licença maternidade, etc. E a mãe fica mais com o bebê fica extremamente dependente da mãe. Volta naquela fase de só querer colo, de mamar bastante, de chorar muito quando a mãe se ausenta. Então, é uma fase que precisa de muita compreensão, muita atenção, muita informação da família,
porque a maioria acha que é birra. Essa criança já tá ficando birrenta, já tá acostumada com colo. Só que a mãe, ih lá, filha da fulana não vai com ninguém, é enjoado. Então, são paradigmas que a gente precisa quebrar com informação, né? Isso não é achismo, não sou eu que acho que a criança passa por essa fase. Isso são estudos que já comprovaram que a criança passa por essa fase neurológica para o amadurecimento. A criança não sabe regular as emoções e os sentimentos dela ainda, não é simplesmente uma birra. É uma criança tentando se posicionar, tentando mostrar o seu sentimento. Não sabe como, então chora, então se joga ou faz alguma coisa para chamar a atenção dos pais, né? Então, essa é uma fase do desenvolvimento que vai além de um ano, bem além de um ano, demora um pouquinho para passar, essa fase da angústia da separação, e é uma fase importante, que casa mais ou menos com a fase que a criança começa a engatinhar, começa a passar os brinquedos de uma mão para outra mão, acompanha já tudo com os olhos, já responde ao chamado pelo seu nome. Quando você chama a criança pelo nome, ela já olha, ela já reconhece papai e mamãe. Algumas crianças já até falam algumas palavras, não é obrigatório, mas algumas já falam, mas ela já reconhece. Cadê a mamãe? A criança olha para a mamãe. E o papai? Olha para o papai. No espelho. Cadê o neném? A criança vai até o espelho, porque sabe que ela é o neném, já se reconhece a sua imagem e conhece o som do seu nome, né? Ela já associou aquele som a ela mesma. Então, quando falam, esse som sou eu, estão se referindo a mim. É a fase que a criança começa a explorar mais o chão, começa a engatinhar e ficar em pé com apoio, né? Até um ano aí, mais ou menos. Tem criança que anda com menos de um ano? Tem. Tem criança que anda com um ano e meio? Tem também, e tá tudo bem, tá? Não vamos comparar e nem colocar uma tabela onde você tenha que pregar na geladeira. Ai, hoje meu filho fez 8 meses. Hoje ele tem que falar mamãe. Não, não é assim, gente. Se cobrem menos, criem menos expectativas sobre o desenvolvimento do filho de vocês, adquiram bastante informação, mas diminuam as expectativas, dê tempo ao seu filho. O seu filho é único, é diferente do filho da vizinha. Sempre tem uma vizinha que o filho andou com 7 meses, né? Sempre tem o filho da vizinha que com um ano já conta história e fala como foi o dia na creche, etc. Sempre tem. Mas cada criança é única, né? E a gente tem que respeitar aí esse período. Exato. Aqui a gente está falando de algumas coisas que precisam desenvolver. Caso não desenvolva, é importante também procurar um pediatra. Que nem você falou, Ju. Por volta de um ano, a criança talvez não esteja falando papá, mamãe, e já é uma habilidade que a gente espera. Tudo que a gente está falando aqui não é coisa tirada da nossa cabeça. O estudo que eu, particularmente, a Ju também faz, é baseado em outros autores que observaram o desenvolvimento da criança. Eu, particularmente, para fazer hoje o encontro com vocês, estudei 2 autores, que foi o Piaget, né, e o Denver. O Denver, ele é um protocolo utilizado na avaliação fonoaudiológica. Então, tudo que eu estou falando aqui, a gente utiliza dentro da terapia para avaliar se essa criança está no desenvolvimento normal. Faz evidência científica. Isso. Então, essa parte da linguagem, de 7 a 1 aninho, o bebê já reconhece mesmo quando ele está falando, quando está chamando o nome dele, ele fala papá, mamã. O ruim é eles começarem a falar com papai, né? Porque a mãe já fica chateada. Como assim? Falou primeiro papai. Mas a pessoa falou mamãe primeiro e não falasse não pra ver. Lembra que eu falei lá no começo que eles começam a brincar com a boca? Então, os sons mais fáceis para a criança adquirir, depois dela ter brincado bastante, porque primeiro, antes da gente falar, tem todo um processo, que é a linguagem, né? Então a gente primeiro tem que conhecer a boquinha dela, né? Eu até brinco que o primeiro brinquedo do bebê é o corpo dele. Porque a criança brinca com o corpo dela, ela reconhece a linguinha. Quando a criança reconhece a linguinha, é muito engraçado. Começa aquele besourinho, né? Que a gente fala, que a criança faz besourinho, começa a babar horrores, e aí vem a fase oral, onde a criança coloca a mão na boca, às vezes até o punho todo na boca. Isso é normal. Não precisa tirar a mão da criança da boca, gente. Não precisa tirar o dedo da criança da boca. Isso é a fase oral. É uma fase do desenvolvimento do bebê e é uma fase importantíssima para que as outras fases aconteçam de forma correta. Então, vai chegar a fase que a criança vai pôr tudo na boca, que ela vai babar muito, e não é porque está nascendo dentinho com 2 meses, é porque a salivação é maior mesmo pela fase do desenvolvimento e tudo a criança leva à boca. É uma fase perigosa, tem que ter supervisão constante, tem que tomar cuidado, mas é normal, ok, tá? Desculpa te cortar. Imagina. Então, como eu estava falando do desenvolvimento da linguagem, que primeiro alguns bebês falam papá e não mamã. Mas nessa brincadeira de ouvir, brincar com o corpo, entender o que aquilo significa, lá depois do 7, 8º e 9º e até 1 aninho, ela vai começar a entender o significado do nome dela, mas as coisas que ela consegue produzir são poucas. São 3 fonemas principais que ela consegue produzir nessa fase. E aí a gente fala que eles falam papá primeiro, porque é o pã, o bã e o mã. Então pode sair papá, pode sair mamã, ou pode sair mamã, mamã, papá ou babá, né? Então fica são mais fáceis, né?
são os mais fáceis, são os primeiros são os da aquisição. Nessa fase também a criança dá tchauzinho, ela manda beijo, então é uma fase bem legal no construção social. E sobre os estímulos dessa fase. Então, a partir do 8º mês, é bom você deixar a criança mais tempo no chão, né? Tanto na parte do engatinhado, rolar. Então, a criança vai estar mais propensa a isso. A Ju falou uma coisa interessante. Ela falou assim, não nem toda criança engatinha. Realmente, nem toda criança engatinha. Mas crianças que não engatinham, foi feito um estudo que eles não são bons. É uma fase importante. O engatinhar é extremamente importante. Isso, de acordo com o desenvolvimento neurológico, a gente precisa passar por todas essas fases. Então, engatinhar também é uma fase importante. É bom você estimular o seu bebê a engatinhar, mas tem bebê que é ligeirinho, que já quer andar antes de engatinhar, né? Então, o legal nessa fase é brincar com o bebê no chão, brincar de passar a bola para estimular a coordenação motora, deixar os pezinhos do bebê terem mais sensibilidades. É claro que você não vai colocar o pezinho do bebê no chão frio, né? Mas você pode colocar uma meinha para ele sentindo o chão, porque ele já vai começar, depois de um ano, ele já vai começar a fase do andar com apoio. Então, se possível, deixar ele em um ambiente que ele possa ficar descalço, dependendo do tempo, dependendo do chão que você tem. E aí, tatame é legal nessa fase. A criança ter contato com o pé direto, não estando sempre com o sapato, é importante. E o tatame ajuda muito nessa fase. Tem aquelas meias antiderrapante também, né, que ajuda bastante. Então, são várias coisinhas, diquinhas aí que a gente vai dando, que você pode estar utilizando. Eu trouxe também um apito, além do chocalho, é legal brincar com a criança com um apito, porque são sons diferentes que você vai fazer. Ó! Que linda! Bom, de estimulação, basicamente é isso. Acho que eu mostrei bastante coisas aqui para vocês. E acho que eu não vi nenhuma pergunta, Ju. Você tem alguma pergunta do seu post que você fez lá no seu Instagram? Não tenho nenhuma pergunta. E aqui também nos comentários eu dei uma olhadinha quando estava falando. Não vi nenhuma pergunta também. Exato. Mas acho que é basicamente isso mesmo. Do desenvolvimento do bebê de 0 a 1 ano, é basicamente isso mesmo que a gente tem para falar, né? A gente falou bastante da estrogestação, que é uma fase complicada, sobre o sentar, o engatinhar, andar, balbuciar, falar. Eu acho que deu pra gente abranger um pouco. É um tema muito extenso que a gente ficaria aqui pelo menos umas 3 horas. Se a gente fosse falar de todos os reflexos, todos os estímulos e tudo que acontece de 0 a 1 ano, nossa, é uma aventura. Né? Então, a gente tentou enxugar um pouco, dar uma pincelada nos temas mais importantes e nos temas que geram bastante dúvida nos pais, né? Nas mães, nas famílias como um todo, nessa intenção de ajudar mesmo, né? Eu acho que deu pra não vir nenhuma dúvida. Perfeito. Eu queria agradecer o pessoal que está aqui. Sabe quem eu vi? O Caio. O Caio, acho que o Caio e a Bruna tiveram um bebê agora há pouco, assim, estava com um bebê recém-nascido. Isso é super importante. Ele já tá, olha, como pai, ele já tá se informando dos reflexos aí do que ele vai estimular. Eu achei fantástico ele aparecer por aqui. A Marli, o pessoal aqui que eu tô vendo. Eu agradeço bastante. A Marli comentando. Gente, vocês são demais. Obrigada por separar um pedacinho do sábado de vocês. Obrigada, Ju, por estar aqui nessa live comigo, que é muito importante. Mesmo com toda essa dificuldade, né? Que a gente sabe que cuidar da criança às vezes requer bastante tempo. Cuidar da criança, cuidar da casa, cuidar de um monte de coisa. É vida real. Aqui é vida real. Tô falando com ela, andando pra lá e pra cá, pra distrair ela, porque ela já tá ficando com sono. Mas é assim, a gente se adapta, né? Eu também quero agradecer a todo mundo que participou aqui da live. E a live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois, enviar para outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde também depois. Muito obrigada. Obrigada por aceitar o convite, pela parceria. Obrigada. Acho que é isso. Vou encerrar, vou deixar salva a live. E qualquer dúvida, o pessoal pode escrever aqui. Sim, tá eu respondo, você responde. O que a gente não souber, a gente procura saber. Com certeza. Beleza. Obrigada. Nada, tchau, Beijo. tchau.